Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e a minha convidada de hoje, ela é missionária e está na caminhada cristã há 53 anos. Será que ela tem história para contar? E ela também é empreendedora, né, de alguns segmentos e ela vai compartilhar aqui com a gente. Estou aqui com Fátima Fernandes. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos assistem e que esse momento seja único, seja incrível e que o que aqui nós falarmos possa alcançar vidas, porque a palavra de Deus verdadeiramente ela é transformadora e vamos começar. Que legal, muito bem, muito obrigada por estar aqui. Já estou agradecendo por tudo que você vai entregar e compartilhar aqui. A gente já começou nos bastidores, tá? Que bacana. Amém. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque você entregou a vida para Jesus muito cedo, Sim. né? Na época que as crianças queriam brincar, você não, você já estava envolvida, né, com Jesus ali. Eu queria que você contasse sobre esse processo, como foi e o que te motivou também a querer seguir o caminho de Jesus logo assim na sua infância, né? Infância. Eu acho que Jesus que me encontrou. Eu tinha 10 para 11 anos realmente quando eu aceitei Jesus em um culto doméstico, em um lugar muito distante daqui, na verdade em um engenho na zona da mata, no interior de Pernambuco, em um culto daquele onde as pessoas se reúnem no lar, e eu aceitei Jesus. E foi uma experiência única, foi uma aliança que eu fiz. Foi uma aliança que eu fiz com a pessoa certa, que eu costumo dizer que a aliança com a pessoa certa não tem como dar errado, né? E Jesus, eu fiz essa aliança com ele, até hoje eu sei que Deus é Deus de aliança. E, como eu te falei, se eu sou alguma coisa, se eu fiz alguma coisa, eu agradeço tudo isso a Jesus, que foi meu amigo, meu companheiro, que me apresentou o Espírito Santo, amigo de todas as horas. Então, essa trindade está comigo e eu não abro mão disso por nada nessa vida. Que legal, você falou de culto no lar, e culto no lar, gente, é tremendo, né? Sim. Célula. É que eu acho que tem um nome, né? Eu acho que hoje se fala mais célula, mas realmente antes era Antes era o culto doméstico, culto no lar, isso. né? E é super poderoso isso, né? Que você encontra Jesus fora das quatro paredes de uma igreja. Então ali Deus já começa a trabalhar e se mostrar que Ele é real, né? Até que a pessoa tenha mais sede de buscar Ele também. E por isso que é importante cada um que tem o conhecimento do Evangelho, que é boas novas, leve essa boas nova aos quatro cantos, né? E não precisa ser lá no outro lado do planeta. É do seu lado, é no seu próximo. Então, quando você tem essa boa nova, quem não quer receber uma boa notícia? E o Evangelho de Jesus Cristo é isso, boas novas, que transforma, que liberta, que restaura, que faz infinitamente mais além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Sim, eu amo Jesus. Ai, que lindo, eu também, gente. Jesus, ó, não tem como, né? Oh, a gente fica Jesus. Conversando, falando sobre Jesus aqui, ó, e passa de uma forma assim muito rápida, exatamente por conta das coisas que ele faz, né, e de quem ele é. Então, é tão agradável falar sobre Jesus que a gente quer fazer isso. Ele é real, ele nos inspira, Jesus é tudo. Eu falo que Jesus é o maior empreendedor que a história. Eu sou empreendedora, Sim. Eu amo também o que eu faço. E Jesus disse assim, negociar até que eu volte, quando ele distribuiu os talentos. E eu gosto muito dessa palavra, negociar até que eu volte. Eu gosto muito dessa palavra. Então, Jesus é aquela pessoa que dá aula de tudo. Eu falo que Jesus é professor de etiqueta. Quando Jesus disse assim, olha, quando você chegar em um evento, em uma festa, você nunca aceita nos primeiros lugares, porque para você não correr o risco de alguém pedir para você sair, que pode ser que ele esteja reservado. Isso é uma aula de etiqueta, porque é melhor você ser convidado a subir um palco do que você ser convidado para se retirar. Isso é etiqueta. Isso é uma coisa linda, isso é comportamento. Exatamente. Então, Jesus já ensinava algo que alguém está pagando para aprender, né? Exato, é um manual de instrução, Ele fala que né? a Bíblia é um manual de sobrevivência para a geração passada, para essa geração e para a geração futura. Exato, e tem pessoas que pensam assim, ué, mas será que isso eu vou achar na Bíblia? A pessoa pensa, não, mas isso não tem nada a ver, será que eu vou encontrar aqui? E encontra, né? Encontra, tem tudo a ver. Que bacana, eu queria que você também falasse do processo, do entendimento que Jesus te entregou o ministério, né? Você como missionária, né? Você tem trabalho com mulheres também, então como foi esse start? Não só de conhecer Jesus, mas o momento que Deus começou a usar a sua vida para alcançar vidas. Isso é algo que vai acontecendo, né?
é algo também que eu lembro muito jovenzinha, eu sempre fui assim muito dedicada ou proativa, sempre gostei de participar de tudo. Eu lembro que eu comecei a cantar logo na minha pré-adolescência, naquele grupo que vai se formando, Legal. né, e vai se desenvolvendo. Eu cheguei aqui em São Paulo, muito jovenzinha, casei com 18 anos, cheguei aqui, e eu sou de origem batista. Eu sou de origem batista, aceitei Jesus na igreja batista, fui muito bem instruída. Então, quando eu cheguei aqui aos 18 anos, eu já tinha aí quase uma década de fé. E aí a vida vai tomando outro rumo. Como eu tive muitos filhos, eu tive 5 filhos, então, e congregar lá na Igreja Batista ficava um pouco difícil para mim. E eu acabei visitando a Assembleia de Deus e as irmãs começaram a me visitar e me enganharam e eu acabei ficando lá. E eu congrego na Assembleia de Deus até hoje. Nossa. Né? E o nosso ministério sempre começa a se desenvolver a partir de quando um líder enxerga em você algum talento, alguma habilidade, né? Então, acho que a gente nunca pode esquecer das pessoas que olharam para você e viu em você algum talento, algum valor. É uma gratidão que mesmo que essa pessoa não esteja mais na sua vida ou você não esteja na vida dela, é algo que você tem que levar para a vida. Lembrar de quem viu em você algum valor. Porque tem pessoa que fala assim, foi Deus que me chamou, sim, mas Deus usou alguém para te abençoar, para te nomear, para te dar cobertura de oração. E isso a gente não pode esquecer. Isso é importante, porque a gente desenvolve um ministério, mas debaixo de uma autoridade, né? Então, eu estive por mais de 40 anos no Ministério de Madureira, aqui em Carapicuíba, debaixo da autoridade do pastor Jasson. Hoje eu estou ainda em Madureira, porém debaixo de outra autoridade, mas eu não posso esquecer que foi ele que enxergou em mim talento, habilidade, que de alguma forma eu poderia contribuir na obra, né? Então eu passei 40 anos da minha vida servindo a Deus nesse ministério e dispondo a minha vida a serviço daqueles que precisassem de mim, porque quem me apresentou Jesus, ele me ensinou a servir. Então eu gosto de servir, eu amo servir. Exatamente, essa é a palavra-chave, né? Servir, né? Servir o reino, servir as pessoas. Quando a gente serve as pessoas, automaticamente a gente serve o reino. E a gente valorizar aquelas pessoas que nos deram a mão ali no começo da nossa caminhada. Porque às vezes um recém-convertido, por exemplo, às vezes chega na igreja e também não tem muito acolhimento, às vezes também não tem muita oportunidade e às vezes até acaba saindo do ministério, né? Por conta desse suporte. Sim, então o suporte é muito importante. E a gente não pode esquecer jamais disso. Existem muitas pessoas que têm muito talento, como você mesmo falou, mas às vezes não tem oportunidade, não ganha lugar de fala, não é? Não ganha visibilidade. Então, é um conjunto, né, de coisas que faz com que você desenvolva os dons e habilidades que Deus te deu. E servir é a maior orientação do nosso mestre, né? Se você quer ser grande, sirva. Né? Então, às vezes a pessoa tem uma nomenclatura e ele acha que é para ser servido. Falo, gente, isso é uma inversão de valor. Quanto mais você é promovido para servir melhor, né? Servir mais, servir algo de qualidade. Então, existe às vezes muita inversão de valores, né? À medida que você, vamos dizer, cresceu em alguma forma, é para arrebanhar pessoas para te servir. E não é assim que o mestre dos mestres ensina. E tem gente que escolhe ainda, né? Ah, eu não vou limpar o banheiro, eu não vou servir na cantina porque isso é muito pouco para mim, né? Ah, eu não vou pregar para 10 pessoas porque são poucas pessoas. Então, como que eu vou alcançar vidas? Como que eu vou fazer um ministério sendo que não é algo grande ainda? É infinitamente maior do que 0. Jesus fez uma reunião com 12 homens, passou a visão da vida eterna e até hoje tem homens trabalhando para Jesus. E ninguém derruba o empreendimento de Jesus. Tanto que eu digo que o maior empreendedor da história foi Jesus Cristo. Até hoje, nem adianta. Quando um não quer, Deus levanta 10, 20. Então não tem jeito. O empreendimento que Jesus montou, porque eu falo que empreender é edificar e fazer crescer. Jesus edificou,
fez crescer e até hoje cresce. Só cresce. Uhum. Amém, que legal. E você também comentou, né, dos seus filhos, que você teve 5 filhos e você começou a empreender, né, na sua cidade também e servia no ministério, né? Como que Sim, você conseguiu dar conciliava. conta de tudo isso? Organizando o tempo. Isso é maravilhoso. Se você organizar o tempo, dá tempo para tudo. Uhum. Então, eu organizei meu tempo. Eu conseguia empreender, eu conseguia ter as minhas funções na igreja, desenvolver com responsabilidade, não é? Isso é importante. Não apenas fazer, mas fazer com comprometimento e responsabilidade. Isso tem que ser uma regra para cada pessoa. Tudo que você vai fazer tem que existir comprometimento e responsabilidade para que aquilo dê fruto, não é? Exato. E um fruto que permaneça, vamos dizer assim. Então, se você organizar o tempo, é igual a sua vida espiritual ou sua vida material. Por que tem gente que desmorona com tudo? Porque não organiza. Né? Ele começa um negócio, daqui a pouco ele desorganizou, se perdeu. Então, tem que organizar. É como eu estava falando para você sobre a questão de cristãos que não prosperam. O que eu faço para prosperar? É simples, organize a sua vida. Tem pessoas que vai girando em torno de um círculo, ele fica perdido, atira para todo lado, não seja lugar nenhum. Comece organizando. Organize a sua vida. Por exemplo, comece pagando para quem você deve. Sim, isso é importante. Isso é uma forma de se organizar. Organize, porque tem pessoas que ele tem uma vida assim muito atrapalhada. Ele é um empreendedor, ele é cristão e ele tem uns que vivem até em mão de agiota. E a Bíblia diz que aquele que empresta é servo do que emprestou. Então, olha isso. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, a gente não pode ter um outro Senhor sobre a nossa vida. Então, tem gente que é empreendedor, ele é cristão, mas ele é desorganizado. Por exemplo, se uma pessoa ele tem uma dificuldade financeira, e vamos dizer que ele perdeu o seu crédito. Aí ele pega o crédito do outro emprestado. Agora, se ele não for organizado para cuidar do seu crédito, vai cuidar do crédito do vizinho, o vizinho já está correndo risco. Porque assim, qual é o certo para organizar? Pague primeiro para quem você deve, para você fazer novas aquisições. É simples, entendeu? É um passo, é simples, mas é um passo que precisa ser dado. Sim. Tipo, vou me organizar. Começo como? Pagando para quem eu devo. Sim, devolvendo para quem eu tomei emprestado. Né? Eu falo assim, a lei do pôr do sol. Quebrou, conserte. Pediu emprestado, devolva. Diz que vai, compareça. Não deu para ir, justifique. Isso é organização. Você vai organizando a sua vida nas coisas mais simples, até que isso se torne um hábito. Igual o hábito de ir na academia. Quando você quer ficar em forma, você não vai para a academia, você desenvolve um hábito. Então, você quer que alguma área da sua vida dê certo, desenvolve o hábito de fazer de forma organizada, que vai dar certo. Pegou a dica aí, foi uma aula agora, hein? Muito bom. É que tem gente que também tá tão afundado ali que pensa, nossa, e agora como que eu vou começar? Não sabe nem por onde começa. E aí, quando vê, já tá aquela bola de neve, não consegue sair do lugar. E aí também a pessoa meio que desanima, desiste, né? Joga a toalha. Mas não pode desistir, porque ninguém nasce sabendo. Às vezes existe uma frase que muda, vira uma chave na cabeça da pessoa e ele pode se reposicionar, ele pode ressignificar, pode estar vivo é estar no campo das infinitas possibilidades de Deus. Exato. E Deus, ele valoriza tanto a vida. Tem um verso da Bíblia lá em Eclesiastes que diz assim, para aqueles que caminham com os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. O leão é o rei da selva pela sua imponência, pela sua beleza, pelo seu tamanho, pela sua postura. Porém, se ele estiver morto, o cãozinho está valendo muito mais. Então, quem está vivo está no campo das infinitas possibilidades. E tudo pode mudar. Você pode rever, pode reposicionar, pode ressignificar, pode reavaliar, pode fazer diferente, porque você está vivo. Então, se você está vivo, tudo pode acontecer. Amanhã é um novo dia.
Isso que eu ia comentar também. Quando Deus dá a oportunidade da gente acordar, a gente já tem uma nova chance ali de fazer Sim. tudo diferente. É o presente, né? É o presente. O que você vai fazer com o seu presente? Tem pessoas que ele está no passado, numa depressão. Que eu falo que o que é a depressão? É uma pressão por algo que passou e que não vai voltar. Passou, acabou, já era. Não fica sofrendo pelo que passou. Aí a pessoa tem a pressão do momento, chamada estresse. Que você fica estressado, às vezes pelo comportamento de uma pessoa, que ele vai continuar te estressando, porque é dele. Então é você que tem que se policiar para você não se estressar tanto. E outros se estressam pela ansiedade que vai ser amanhã. E na verdade você não tem um amanhã. O amanhã a Deus pertence, nós temos o hoje, por isso que ele é o nosso presente. A única pessoa que pode estar no passado, no presente e no futuro é Jesus Cristo, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós só temos o presente. Então vamos, né? Porque uma coisa é certa, o que a gente vive hoje, muitas coisas, é consequência do que plantamos no passado. Colhemos hoje. E hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente, se o nosso resultado, a nossa colheita não está sendo boa, para colher melhor no futuro. Olha que coisa linda, estamos vivos e podemos refazer. Exatamente. E a gente comentou também sobre a gente olhar para a vida do outro e a gente pensar, nossa, eu preciso mudar minha vida, porque a do outro está tão florida, tem tantos frutos, então eu estou fazendo algo de errado com ela, né? Com a minha vida. Eu não estou conseguindo gerar bons frutos. Mas eu enxergo, por exemplo, eu olho para você, eu enxergo frutos. Então, isso vai constranger algumas pessoas quando olham para você e falam, ué, mas a minha vida então está muito errada. Porque eu olho para ela, eu falo, nossa, o que está acontecendo com a minha vida? Pode ser, né? De repente alguém olha e quer saber o que acontece. Exatamente. E a receita é você seguir o manual. No caso, nosso manual é a Bíblia, a regra de fé e prática. Exato. Não é? Se for pela Bíblia, não tem como dar errado. A receita do bolo que você mencionou bem nos bastidores também. É, por isso que eu falo para você, eu falo sobre muito prosperidade, empreendedorismo, e eu falo de prosperidade à luz da Bíblia, eu falo assim, sem sombra de dúvida e nem medo de errar, que a riqueza é um dom de Deus. Ele não dá o mesmo dom para todas as pessoas. Mesmo porque Jesus disse que os pobres vocês vão sempre ter convosco, quando for questionar por conta lá do alabastro da mulher. Mas eu digo que prosperidade é para todos, porque prosperidade tem receita. A palavra de Deus diz assim que Deus não nega bem algum para aqueles que andam na retidão. Então o prazer de um pai, ainda mais um pai rico, é que seus filhos não estejam em escassez, mas que vivam em abundância. E a Bíblia tem lá claramente receita para prosperar. Começa pelo Salmo de número 1. Quando uma pessoa vai ser bem-aventurada, vai ser bem-sucedido? Quando ele não andar em conselho de ímpio, não parar em caminho de pecador, não se assentar em roda de escarnecedor. Se ele tiver prazer na lei de Deus e nela meditar de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Dá o seu fruto na estação própria, ou seja, não tem frutos abortivos. Seu fruto vem na estação própria, suas folhas não caem e tudo, a palavra tudo não tem reserva, tudo quanto ele fizer prosperará. Então ali você já tem uma primeira receita e tem muitas outras. Então, tem os pilares que sustentam a prosperidade, eu gosto muito de falar sobre eles. E é isso, se você for pela receita, você vai prosperar. Então, é isso que eu falo, se você seguir o passo a passo da receita, né, ela vai te levar a um resultado positivo. Agora, se você misturar sal, trocar, no lugar do açúcar botar sal e vice-versa, vai ficar horrível, não vai dar para comer. Exato. Sabe aquele produto das suas mãos que não dá para comer? É isso. Meu Deus, aqui a gente olha muitas pessoas que são cristãs, né? Falam, pô, eu sou cristã, eu tenho Deus e tal. Aí você olha para a vida da pessoa, você vê que ela vive em escassez ali. E às vezes até incomoda, né? A gente até tenta mostrar para ela, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada. Porque quando a gente serve a Deus, a gente muda também de vida, né? Em todas as áreas, Deus permite que, né, a gente entregando todas as áreas da vida para Deus, Deus vai moldando também. Então, tanto na vida financeira quanto em qualquer outra área, a gente tem que prosperar também.
Então, às vezes, é até difícil a gente chegar para mostrar para alguém que acha que é próspero, mas está vivendo na escassez, mas, na verdade, está vivendo no engano também. É porque existem quebra de princípio. Ai, isso. E se uma pessoa quebra um princípio, esse princípio vai te quebrar lá na frente. Isso é fato. Eu gosto muito de olhar para Jó, que tem gente que fala assim que prosperidade não é para crente, que riqueza não é para crente. Eu falo, tenha o caráter de Jó, para ver se riqueza é para você ou não. Deus deu o testemunho de Jó. Olha o que ele falou assim, vice Jó, olha o que Deus disse que Jó era. Íntegro. A palavra íntegro significa inteiro, aquilo que não sofreu nenhuma diminuição. Ele é reto e ele tem um estilo de vida. Ele se desvia do mal. Então, quando alguém diz se desviou do mal, porque o mal veio na direção dele. Então, ele se desviou. Então, o mal também ia em direção a Jó. Eu acho lindo quando Deus diz, ele se desvia do mal. Ou seja, ele tinha um estilo de vida. E ele era reto. O que é reto? Reto é aquilo que não tem curva. Jó era focado. Porque reto é aquilo que não tem curva. Aquilo que está sempre na mesma direção. Então, Jó, ele era íntegro, ele era reto, ele era focado e ele se desviava do mal. Então, esse foco de Jó, isso que significa que ele não se dividia entre dois pensamentos. Se hoje alguém chamasse Jó para um esquema, ele ia dizer, eu não vou participar. E se amanhã a mesma pessoa viesse com o mesmo esquema ou um semelhante, ele falava, não, eu não vou participar, isso não me interessa. Isso é um estilo de vida, se desviar do mal. Mas tem cristão que ele serve a Deus, mas se aparecer um esquema, ele fala, ai, tô dentro. É isso. Exatamente. Ele quebra um princípio de justiça. Ele se corrompe. Se corrompe. Onde, sabe, ali, quando as pessoas falam assim, em corrupção, essa palavra que você falou, corrupção, tem uma palavra mágica, todo mundo pensa político. Mas o que é corrupção, na expressão máxima da palavra? A corrupção é quando alguém fica com o lucro e o outro fica com o prejuízo. Isso é corrupção. Então, isso significa que se você abrir, eu falo muito sobre isso, você abrir um chocolate, violar uma embalagem no supermercado e você descartar, você consumir aquele produto e você descartar aquela embalagem para você não pagar no caixa, ali você exerceu uma corrupção, porque você ficou com lucro, aparentemente ou hipoteticamente, e alguém ficou com prejuízo. Aí alguém pode falar assim, mas o dono do supermercado é muito rico. Ele tem uma rede de supermercado. Sim, mas não é sobre ele que nós estamos falando, é sobre você. Porque esse chocolate não vai fazer diferença realmente nenhuma na vida dele, mas na sua vai, porque você quebrou um princípio. Não furtarás. A pessoa pensa que é simples. Não, ele subtraiu algo pelo qual ele não pagou. E isso é furto. Automaticamente isso é uma maldição. Então você já colocou ali um pouco de sal no lugar do açúcar. Que incrível, gente. Porque realmente, às vezes a pessoa fala assim, não, mas é só um chocolate. Mas não é seu. Ou se não, é só um gato aqui só uma na bolacha. net. Isso, é um gato. É só um negócio pequeno. Deus nem vai se importar com isso. Mas ele se importa, porque você quebrou um princípio. E aquele princípio vai se cobrar, vai te quebrar lá na frente. Você paga aí R$300 de água, de luz, e chega alguém e fala assim, tem um aparelhinho que coloca, Sim. que vai pagar só 70. Se fosse Jó, ele dizia, não quero. Aí essa pessoa não tem um caráter de Jó, mas pode desenvolver, viu? Pode. Essa notícia é boa. Pode começar a desenvolver. Exatamente. Se vai ser R$70, eu quero. A Enel é rica, né? A Sabesp. Mas não é sobre eles, é sobre você. De repente, os frutos dele tá ótimo, mas e o seu? Tá satisfeito? Esse comportamento seu tá te levando a algo positivo? Eu falo que esse tipo de coisa são tijolos que fazem você construir a sua casa no deserto. Sim. E deserto não é lugar de moradia, é lugar só de passar. Passagem. Né? Legal. Só passagem.
E eu falo que todas essas coisas, essas quebras de princípio, ela vai fazendo a sua casa se fortalecer no deserto. E às vezes você encontra pessoas com 20 e 30 anos de fé vivendo o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma escassez. Pessoas que comem semente, comem sementes e quebram princípio. Não tem como prosperar. E tá na igreja toda semana e mesmo assim parece que a vida não muda. É impressionante. A mesma coisa também com a mentira, né? É só uma mentirinha. Eu não vou mentir uma coisa assim. Foi só para ajudar alguém. Então a pessoa acha que aquilo é normal, toma como verdade. Como se não fosse um princípio, né? A ser quebrado. Princípio quebrado. Quebrou o princípio vai te quebrar. Porque tudo se baseia nesses princípios milenares que quem coloca na sua vida isso como regra de fé e prática, e a mentira é um negócio tão complicado, né? Porque para mentir tem que ter uma boa memória. É verdade. Porque depois você tem que inventar outra para cobrir aquela, por isso que existe a contradição. E a verdade é sempre uma só, né? Exatamente. E a verdade é igual à luz. Quando acende a luz, infelizmente as trevas têm que desaparecer. Exatamente. Você falando assim, eu ouvi a pregação, eu estava numa igreja, nem era a minha igreja, mas eu fui ali no culto e o pastor abriu minha mente quando ele falou que a Santa Ceia também é um princípio e tem pessoas que fazem coisas assim, por exemplo, está no pecado, mas está tomando a Santa Ceia, não leva aquilo a sério e por isso que também é cheia de problemas, porque ela não segue aquilo como se fosse algo divino mesmo, sabe? É só um pão, é só um cálice aqui. E isso explodiu minha mente porque entrou o que você falou, tem pessoas que estão no mesmo deserto há anos, mas porque está fazendo alguma coisa de errado, que acha que é normal, que acha que é certo ainda. Toma para sua própria condenação, porque não está discernindo o corpo de Cristo. Não está apto, não toma. Exato. Não é? Então, e as coisas de Deus são eternas. As coisas espirituais, ela tem uma relevância muito grande e ela precisa ser dado a ela a relevância e a importância que ela tem. Né? Porque para você participar de qualquer coisa, existe um regimento, um regulamento, existe um procedimento. Por exemplo, quem vai participar de um concurso de Miss, tem que ter tanto de cintura, tanto de quadril. São padrões que você precisa se enquadrar. Então, o céu também, né? O céu é dele, ele estabelece os critérios para entrar no céu. Não é para você entrar numa empresa. Tem empresa que, sabe, faz a sua ficha, sabe, faz um levantamento. Tem empresa que se você está processando outra empresa, por mais competente que você seja, ela não te quer lá, que ela não quer correr aquele risco. Isso chama-se critério estabelecido. Então, a gente não pode estabelecer o critério do céu. Já tem critérios estabelecidos. Então, não é do nosso jeito, é do jeito que o céu determina que seja. Você fica falando as coisas aqui, ó, já vai abrindo minha mente aqui, ó, para as coisas. Você falou do céu e realmente as pessoas elas acham que vão entrar no céu de qualquer jeito. Não, mas o céu é para todo mundo tem direito de ir para o céu, todo mundo tem direito de buscar o Senhor. Amém, legal. Sim. Mas se você não estiver debaixo, né, da ordenança de Jesus, será que realmente você só sendo uma pessoa boa você vai ir para o céu? Né? Será que de qualquer jeito a vida que você está vivendo aqui, será que isso vai te promover? É algo para pensar e refletir, viu? Ó, tá demais aqui, hein? Várias reflexões hoje. É porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele chama todos como estão. Porém, ninguém permanece como está. Porque esse Evangelho, ele tem exatamente esse teor de transformar. Né? Vinde como estás, mas não permaneça. É o que ele disse para a mulher. Alguém te condenou? A mulher, quando foi pega, né, no erro lá, tal, que inclusive trouxeram só a mulher, deveria ter trago o homem também, né? Mas ok, levaram só a mulher, então Jesus falou para ela, cadê teus acusadores? Ela, não sei, ninguém te acusou, tá bem, nem eu te condeno. Porém, vai e não peques mais. Entendeu? Então ele ordenou ela ali também. Ok.
Então vai e não peques mais. Nossa, que incrível. Porque quem vai a Jesus, ele tem um encontro com a transformação. E quem anda segundo os preceitos de Jesus Cristo, ele caminha em vitória, porque ele vai sempre no rumo certo. Não tem como a gente ter um encontro genuíno com Cristo e não ser transformado. Não tem. Não tem. E Jesus, eu falo que Jesus é mestre em tudo Jesus é mestre. Eu me lembro quando Jesus, ele precisava alcançar uma pessoa, por isso que eu falo, Jesus me encontrou em algum lugar, né? Sim. Quando ele disse ele falou assim, eu preciso passar em Samaria. Ele sabia que tinha uma mulher lá, que exatamente naquele horário ia estar lá, e ele ia falar, ia tratar da moral daquela mulher, e eu acho tão linda essa aula que Jesus dá, ele foi sozinho. Ele foi sozinho. Isso é uma lição tão bela, que às vezes a pessoa quer tratar de assunto particular da vida do outro, que só diz respeito a ela, em público ou para 10 ou 12. Ainda mais quando envolve a moral de uma pessoa. Jesus foi sozinho. E ele lá, conversando com aquela mulher, todo mundo conhece a história, que ele falou, mulher, quantos maridos você tem? Ela falou, na verdade, eu já tive 5 maridos. E o que eu tenho agora ainda não é meu. Jesus falou, disseste bem. Jesus falou, disseste bem, porque o que tu tens agora ainda não é teu. Então ele estava tratando ali da condição social e moral daquela mulher. Então era ali, só os dois. Né? Porque Jesus também nunca quis se aparecer. Exato. Foi a mulher que saiu e disse, encontrei um profeta. Que é aquilo do agente multiplicador. Quando você passa na vida das pessoas e você marca a vida das pessoas, ela é seu agente multiplicador. Se você marcar de forma negativa, ela é seu agente multiplicador. E se você marcar de maneira positiva, como Jesus marcou a vida daquela mulher, ele também vai ser seu agente multiplicador. Escolha o que você quer, então, que as pessoas multipliquem e repliquem sobre você. Exatamente. O encontro real é tão incrível com Jesus que a gente quer falar para as pessoas. E isso é cristianismo. A gente não consegue segurar dentro de nós. É uma coisa tão incrível, tão tremenda, que a gente precisa compartilhar, né? Até para as pessoas sentirem aquilo que a gente já sente. Sim. Né? É muito incrível isso. Gente, que incrível. Eu não queria mudar de assunto, mas a gente vai mudar de aqui. Aqui eu já me empolguei aqui falar de Jesus. Mas Jesus também está no empreendimento, certo? Sim, no empreendedorismo, né? No empreendedorismo. E agora a gente vai entrar nesse tema também, né? Até porque uma vida próspera, a gente tem que mostrar também Jesus nos negócios. Porque sem Jesus, não prospera. Sim. Né? E aí eu queria que você falasse dos empreendimentos que hoje você atua, falasse um pouquinho, né, de cada um deles também. Eu empreendo na minha cidade há mais de 40 anos. Uau! E eu tenho uma loja de noiva, traje a rigor, chama-se Elicafá. Elicafá significa Ellen, Liz, Karen e Fátima, a inicial das mulheres lá de casa. E essa loja ela já está em uma loja física há precisamente 20 anos no mesmo local. Uau! E lá nós atendemos noiva, noivo, dama, pajem, tudo para casamento nós temos. E aí, para complementar, nós temos um espaço de festa, chamado Espaço Império Eventos. É um espaço muito bonito, que recebe até 450 convidados, com 3 ambientes, área externa, área da piscina, piso principal, piso superior. E lá nós vendemos a festa completa, que vai do segurança à assessoria. Tudo, buffet completo, decoração. Vendemos uma festa completa para 15 anos, para celebração de bodas, para casamento. E temos uma agenda lotada por graça e misericórdia de Deus. Que incrível! E agora, eu estou empreendendo também. Comprei uma franquia da revista Mulheres que Brilham. Essa aqui, que eu até já comentei com você. Que ela tem, assim, como objetivo... divulgar pessoas e contar histórias brilhantes. Aponta para isso. Inclusive, eu saí nessa revista esse mês. Uhum. A revista Mulheres que Brilham, se vocês quiserem entrar. @revista Mulheres que Brilham. É uma revista de porte nacional e internacional, conceituadíssima. Tanto que a próxima edição será a Luísa, do Magazine Luiza.
Ai, você falou, eu esqueci também de falar. A Luísa do Magazine Luiza. A Luísa bonequinha, Trajano. Luísa Trajano. Uma referência em empreendedorismo no Brasil. Será capa. E essa revista, ela conta a história de pessoas que se destacam em suas áreas, principalmente no empreendedorismo. Então, a mulher que quiser contar a sua história, ser até capa dessa revista, entre em contato, né? Vou até deixar aqui o contato. Para você falar comigo sobre o Espaço Império, sobre a Eli Cafá Trajes ou sobre a revista, 119-5823-6976. Mais uma vez. 119-5823-6976, tá? E se você quiser uma mentoria sobre prosperar empreendendo, fala comigo. Porque ela faz tudo, essa mulher. Eu tenho uma vivência. E como a gente estava falando anteriormente, que prosperidade é para todos, porque existe receita. O que não pode é trocar a receita. Aí você me pergunta, como que você conseguiu, né? Trabalhar, servindo um pouco na igreja, cuidar dos seus filhos, e crescer dentro de uma cidade. Eu falo que é possível, baseada nos princípios bíblicos. Eu respondo para você, quando as pessoas perguntam, como você conseguiu isso? Eu falo, eu vou responder igual o homem mais rico da Babilônia respondeu. Quando perguntaram para ele, como se você se transformou em um homem rico sendo um de nós? Ele falou assim, aproveitando as mesmas oportunidades disponíveis a todos nessa boa cidade. Então, a oportunidade, ela está para todos. Agora, tem que seguir o manual. Existem pilares que sustentam a prosperidade. Existem coisas que o cristão ele precisa fazer. Uma delas é não comer a semente. Porque quem come a semente, ele deixa de ser um semeador para ser um devorador. Quando você está comendo uma maçã, que você bate com o seu dente na semente, você recebe uma mensagem imediata do seu cérebro. Não coma a semente, ela é para ser preservada. Por isso que ela amarga na boca. E a semente, ela é redonda ou oval, porque ela é o símbolo da eternidade. Então, quem não semeia, um dos pilares para você manter a sua prosperidade é generosidade, porque é bíblico. A alma generosa prosperará. E aquele que regar também será regado. Esse é um pilar que te dá sustentação. Lá em Lucas está escrito, dai-se-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Lembra aquilo que eu falei do Salmo 1? Tudo quanto fizer prosperará? Então, qual é o segredo? Ou um dos segredos? Primeiro, está plantado junto ao ribeiro de água. Né? Assim como o cedro do Líbano. O cedro do Líbano, a raiz dela é tão profunda que chega a ser do tamanho de um prédio de 7 andares, tipo 40 metros para baixo. Com isso, ela vai buscar água lá nos lençóis freáticos. Por isso que o cedro do Líbano, ele não depende do clima externo para ele estar bem. Porque ele está buscando água lá nos lençóis freáticos. Então, se aqui tiver o calor de 40, 50 graus, ele vai estar bem. Porque as suas raízes é profunda. Então, ele não depende do clima externo para ele estar bem. É a mesma coisa daqueles que estão em Cristo. Nós não dependemos, lógico que nós precisamos, mas a situação econômica do país, ela pode não alterar na vida do cristão, porque nós temos uma outra cultura, nós temos uma outra fé, nós temos uma outra forma de enxergar, porque Deus tem leis próprias. Então, a gente não depende que algo esteja politicamente correto para Deus te abençoar, porque Ele tem leis próprias, porque Ele é dono do ouro e da prata. Você entendeu? Sim. Então, só numa mentoria, porque numa aula só não dá para você entender tudo. Isso daqui foi só um pouquinho, tá? Do que ela dá na mentoria. Inclusive, tem o Instagram também, né? Você quer deixar o Instagram? Eu tenho o Instagram do Império, @espaçoimpério.eventos.
O da Elicafá é só Elicafá Trajes. Tem o meu, Missionária Fátima Fernandes, tudo com o arroba na frente. E Fátima Fernandes Empreendedora. Então, assim, eu gosto muito de falar de empreendedorismo para crentes, para cristãos. Porque, às vezes, você encontra pessoas que vivem numa situação de escassez há décadas. Exatamente. Meu Deus, o que está acontecendo? E não, eu falo, às vezes a pessoa fala assim, eu não dou porque eu não tenho. Eu digo diferente, você não tem porque você não dá. Pegou, né? Sabe por quê? É a lei da semeadura. Não tem, é a única lei que você não precisa de fé para colher. É o que você semeou. Quem muito semeia, muito também colhe. Então, não tem como. Às vezes, você recebe uma cesta básica, amém por isso, todo mundo passa por situações difíceis, é uma vida que é uma roda gigante, tem hora que você está embaixo, tem hora que está em cima. Está em uma época de receber cesta básica, amém por esse momento. Eu só te recomendo, não coma toda a sua cesta, porque você vai ter fome de novo. Quem recebe uma cesta de uma instituição, seja ela qual for, e ela não tem a voluntariedade, a disponibilidade de pegar um daqueles itens, que eu não sei quantos itens vem numa cesta, e entregar na instituição que o abençoou para que ele forme uma outra cesta e a abençoe, isso é comer semente. Você não pode comer 100% daquilo que você ganha. Sabe? Devolve. A terra, ela precisa de semente para produzir. Assim como ninguém produz nada sem matéria-prima, como que eu vou fazer isso aqui sem uma matéria-prima? Esse vestido? Não tem como, eu preciso da matéria-prima. A terra, ela precisa de semente. E isso é para tudo, isso é para a vida. Você pega um milho e você só precisa de 4 sementes para jogar na terra, para que você ganhe de volta um pé de milho com uma espiga, 2, no máximo 3, não dá mais que isso. Só que 4 grãos de milhos, pensando na possibilidade que uma espiga tem de 500 a 800 grãos, você não deveria ter comido aqueles últimos 4 grãos. Porque aquilo não fazia diferença para você. Mas tem gente que come toda a semente. A terra fica sem ter o que lhe devolver. Exato. Então, a alma generosa prosperará. E aquele que regar também será regado. Nunca coma a semente. Você vai ser um eterno necessitado. Joga na terra, ela precisa para devolver. E essa terra, a terra literalmente, a terra é a vida de outras pessoas. Semeia na vida dos outros. Semeia no reino de Deus, que é a terra mais fértil que existe. Isso. Não existe terra mais fértil do que isso. Semeia na vida das pessoas. Semeia no reino. Não fica, mas eu vou abençoar fulano. Que vai fazer isso aqui com o meu dinheiro, não é sobre ele, é sobre você. Exatamente. Problema seu. Se você tem fé para fazer o que a Bíblia te manda fazer, vai na sua fé, vai na obediência. O que os outros vão fazer é um problema deles, não é sobre você. Sabe? Aí, cada um responde por si. Foi uma mini pregação agora aqui, hein? Falando de semente. Glória a Deus por isso. Ó, eu já estou recebendo e aprendendo muito aqui. E tem gente que planta chuchu e quer colher morango. Tem gente que quer inverter aí, né? Planta uma coisa e quer receber outra. Também não dá certo assim, não vai rolar. E também o princípio, né, que você falou da semente, que as pessoas falam, mas que eu vou dar o meu dinheiro, por exemplo, para a igreja? Meu dinheiro eu vou dar para o pastor? Tenho muito preconceito com isso, ainda mais a igreja evangélica, né? Não, estou dando meu dinheiro para o pastor. E aí é um princípio também, né, bíblico. Então, assim, o que o pastor vai fazer com o dinheiro que você deu, com o seu dízimo, com a sua oferta, é entre ele e Deus, mas você cumpriu o mandamento. Sim. É você e o seu manual. Exatamente. Se você tem a Bíblia como regra de fé e prática, segue o manual. Não é? Porque não é sobre os outros, é sobre você. Isso. Você que você teve uma vida próspera? Por exemplo, esse resultado, essa sua fala, que você diz, não vou dar, porque vai ser para isso, para aquilo. Está trazendo um resultado positivo para você? Se tiver, você continua. Nós somos livres para fazer essa liberdade, somos livres em Cristo. Né? A gente,
Então, assim, tá bom para você? Os seus resultados tá bom? Aquilo que você está semeando tá te trazendo um resultado positivo? Você está em paz? Se você está em paz, ninguém pode ir contra a paz. Eu Tá sou prosperando? a resposta de Deus é paz. É. Eu falo, se você estiver em paz, seja para morrer, seja para viver, ninguém vai contra a paz. Agora, se tem inquietação, se tem angústia, se tem preocupação, tem alguma coisa ali. Agora, se você está em paz, ninguém pode ir contra a paz, né? Eu falo que você nunca viu ninguém dizer, eu preciso fazer uma campanha que eu estou com tanta paz, eu preciso tirar isso de mim. É verdade. Não. E a resposta de Deus é paz. E Jesus disse, eu dou uma paz para você. É uma paz que ninguém pode dar, o mundo não pode dar porque ele não conhece. Então a gente pode dizer de boca cheia que Jesus é a força que todos precisam e a paz que todos procuram. Muito bem. Além da mentoria, você dá palestra também, né? Porque isso daí precisa Então, ser se expandido. precisar de mim, a gente palestra, sim. Ah, sim, gente. Se você, ó, na sua igreja, né, ou num evento, isso é tremendo também, né? Sim, falar sobre esses princípios. Exatamente. Outro dia eu dei uma palestra no Teatro Municipal de Osasco, Legal. que era empreendedorismo e ela queria alguém que tivesse um conhecimento cristão. E Deus me deu uma palavra tão linda sobre uma mulher que não era empreendedora, mas se tornou. Legal. A mulher que buscou direção no lugar certo, Deus deu a direção. Uma mulher que se levantou com uma voz profética dentro da casa dela, porque quando você se levanta com uma voz profética, Deus honra. Né? A mulher ficou endividada, mas ela tinha uma saída. E olha só, o marido morreu, ela ficou viúva, endividada, sem recurso, o credor veio, era legítimo a dívida, mas ela tinha uma possibilidade. Ele podia levar os filhos dela para trabalhar como escravo, para pagar a dívida, né? Acho que ela olhou, falou, meus menininhos não vai ser escravo de ninguém, não. Eu falo que aquela mulher foi uma voz profética que se levantou dentro da casa dela. E a voz profética é muito importante. Ela falou, não, volta amanhã. E ela foi falar com o profeta. E o profeta deu aquela saída, né? Foi quando ele falou, busca os vasos emprestados, que eu falo sobre o relacionamento. A importância de você ter bons relacionamentos. E eu falei sobre como foi lindo que ele não pediu para ela pegar vasos emprestados. Ele pediu vasilhas, porque vaso tem padrão. Né? O vaso, ele tem um formato, o vaso, ele tem um padrão, o vaso, ele tem um material. A vasilha, não. A vasilha é de qualquer tamanho, de qualquer material, de qualquer formato. Isso significa que todos têm o seu valor, você não pode desprezar ninguém. Exatamente. Você não pode desprezar nem as pessoas e nem as pequenas portas, porque às vezes em uma pequena porta, Deus faz coisa muito grande através de algo pequeno. Então, não menospreze seu recomeço, por pequeno que seja. Através dali, você não está vivo? Está no campo das infinitas possibilidades. Através dali, Deus vai fazer coisas grandiosas. E foi muito lindo, porque vasilha significa que todos servem. Então, veio vasilha de lata, de barro, de todo jeito. E o milagre só parou, que foi o milagre da multiplicação do azeite, quando os vasos acabaram. De repente, se tivesse vaso, até hoje estava enchendo. Exatamente. Então, a mulher pagou a dívida, ele falou, agora você vai viver do resto. Ainda sobrou um dinheiro para montar um negócio, ainda sobrou azeite para montar um negócio. E você prosperou a partir daí. Prosperou. Você vê como Deus faz coisa linda através do pouco que você tem? Sim. Ela não tinha praticamente nada, mas ela tinha fé, ela tinha um conhecimento. Falou, não, eu vou conversar com o profeta, eu vou ver o que ele tem para dizer para mim. Então, não fique sozinho se matando, recorra a alguém, de repente alguém pode te ajudar. Exatamente. Essa passagem é tremenda, né? Nossa, é incrível. E ali a gente tem uma aula mesmo também. Então, assim, é como se ela tivesse dito, não, meus meninos não vão ser escravos de ninguém, não. Deus tem mais para mim. E quantas vezes a luta vem sobre a casa, sobre a família, com a intenção de destruir a família, que é o alvo de Satanás. Destruir a família. Então, ele vem ali e ele está naquele alvo, naquela fúria de destruir. Quando alguém se levanta, fala que não, Satanás. Deus tem mais para minha casa. Deus tem mais para minha vida. E você não abre mão daquilo que Deus te entregou. Sabe? Não abrir mão é colocar diante de Deus. Eu falo que
A família ela é o alvo do diabo. Mas Deus, ele ama a família. Então, a nossa voz tem que ser essa. Não tenho filho para dor, não tenho para vergonha, não tenho para derrota, não tenho para calamidade, nem para destruição. Eu tenho para a glória do nome do Senhor. Mesmo que tudo esteja de ponta cabeça. Essa é a voz profética que se levanta. Sabe? Você tem que levantar e dizer isso diante do céu, do inferno, das potestades da igreja de Deus, porque Deus ele vai honrar. Nunca pode se dar por vencido. Deus tem mais para nós. Amém. Aqui, ó. Em nome de Jesus. Já recebo. Inclusive, eu ainda não tenho prometido, né? Mas ela tem a loja de noivo. Então, eu já tô também, ó, nada é por acaso, hein? E a de festa também. E a de festa também. Então, ó, já vou preparar aí, ver o que combina comigo, um vestido bem bonito, ó. Isso é pela fé, hein? Se isso já declara, se levanta como uma voz profética na sua vida. Exatamente, ó, isso daí é só para quem crê, viu? Que não tem nem varão ainda, mas já vai ter o vestido de noiva. Isso, Deus já está tudo preparado. Então, as pessoas me perguntam muito como que o meu negócio cresceu, prosperou. Eu falei, gente, é muito simples. Entregue para o seu cliente mais do que o que você prometeu. Isso. Faça sempre um pouquinho mais. Não tente passar gato por lebre nunca. Porque isso é um pilar que te sustenta e é também uma perna que, se quebrada, te derruba. O cliente, ele pode não saber como é a logística do seu negócio. Mas uma coisa é certa, ele sabe o que é um resultado positivo. Ninguém precisa ser um chefe de cozinha para saber quando uma comida não está boa e quando não foi suficiente para os seus convidados. Exatamente. Ninguém precisa ser uma costureira de alto nível para saber quando uma roupa não ficou boa. Ou quando a barra está lá, você pisando em cima na festa. Exato. Então, faça o seu trabalho com comprometimento. Que o cliente ele paga para não ter problema. Exato. Ele paga caro. Caro é muito relativo. É isso que eu ia falar. Caro é algo muito relativo. Né? Quando a gente fala em caro, tem a ver com dinheiro. Quando a gente fala de valor, tem a ver com satisfação. Então, para você prosperar no seu negócio, seja comprometido com o seu cliente. E faça com excelência, porque E a gente faça com glorifica a Deus excelência. quando a gente faz com excelência. Sim. É aquilo de você honrar a oportunidade. Se você está diante de uma pessoa, faça o seu melhor. Porque talvez ela nunca mais passe pela sua vida, mas você vai marcar a vida dela de uma forma positiva. E ela vai falar bem de você. Exatamente. O cristão nunca deve compactuar ou se conectar com esse tipo de informação, falem bem ou falem mal de mim, de forma alguma. Porque a Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Exato. Esse negócio, fale bem ou fale mal de mim, vai falar mal do cão. Tá amarrado. Tá amarrado. Você tem que trabalhar para que as pessoas falem bem de você. Porque se você fizer ruim, eles vão falar mesmo. Então, escolha o que as pessoas vão falar de você. Porque mesmo se ele falar uma mentira, ela não vai se sustentar. Não vai se sustentar. Exatamente. Entendeu? Então, faça o seu melhor sempre, respeitando o dinheiro do seu cliente e honrando a Deus com a escolha que ele fez em convidar você para fazer parte de um momento único na vida dele e especial. Então, faça o seu melhor e marque a vida daquela pessoa de maneira positiva, para que ele te indique e volte também a usar o seu trabalho. Exatamente, que é um propósito também, né? O nosso trabalho, a gente abençoa vidas, né? A gente participa de momentos especiais, né? Como no seu caso, loja de noiva, e tem também, né, o salão ali para contemplar a festa. Então, assim, é uma coisa que você está proporcionando para alguém que é uma vez, né? Que tem que ser uma vez ali na vida, né? O casamento, né? Para a vida inteira. Então, é um momento muito especial, realmente. Então, a gente tem que fazer o melhor para glorificar a Deus em tudo que a gente fizer também. Infelizmente, a gente está quase acabando, mas antes eu quero que você fale dos seus projetos futuros, se tem alguma novidade para compartilhar com a gente, deixar novamente suas redes sociais, seu telefone e fazer o marketing aqui também. Fique à vontade. Marketing é bom. Marketing é bom, marketing é bom. Marketing é bom. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem casar, fazer 15 anos, fazer sua festa, seu evento corporativo, temos lá. @espaçoimpério.eventos, faz um contato, a gente vai te mandar fotos, vídeo, vai te mandar valor
Não tem esse negócio de te levar lá para poder falar o valor. A gente já envia pacote de serviço, não custa tanto. Porque se não tiver dentro do orçamento da pessoa, ele vai tentar negociar ou a gente vai ver o que dá para fazer. Eu não gosto de perder cliente. Eu sou do ensinamento de Jesus, negociar até que eu volte. Isso aí. Eu gosto de negociar. E às vezes Deus quer preparar algo especial para alguém. Por exemplo, se a minha agenda está cheia para um determinado mês, eu tenho só uma disponibilidade de agenda. Tô diante de alguém que está precisando de um desconto. Porque no nosso trabalho é servir os outros também. Né? E se Deus toca no coração, né? Então, na verdade, eu não sou dona de nada. Eu tenho um cargo de confiança, que é ser mordomo de algo que Deus me confiou. E eu acho isso muito lindo. Obrigada, Senhor, pela confiança. Porque esse negócio ninguém tem nada, não. Né? Nós, como cristãos, somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Então, eu não sou dona de nada. Eu só administro e sou muito honrada por isso é um cargo de confiança. Eu acho isso o máximo, sabe? Administrar coisas que não é sua e que você responde é do Todo-Poderoso. Que honra, né? Que privilégio. É uma honra, um privilégio ter uma capacidade intelectual dada por Deus para você administrar algo que não é seu, mas que é tão valioso, né? Exatamente. Então a gente tem que ter essa consciência, não somos donos de nada, não, né? Então eu tenho o Espaço Império, tem a loja, conforme eu já falei, e tem uma revista. Que eu estou em busca de parcerias, mulheres que queiram contar a sua história, porque a sua história, ela inspira. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. As mulheres têm muito valor e a gente quer falar sobre esse brilho. Então, inclusive, no próximo dia 18 de março, nós vamos ter um jantar beneficente lá no Espaço Império Eventos, apoiado pela revista Mulheres que Brilham. A embaixadora vai estar lá. Ela vai representar também a Academia Brasileira de Letras. Então, assim, é um mega evento onde vamos abençoar uma instituição que cuida de crianças com dificuldades especiais, entre elas o autismo. E nós vamos abençoar essa entidade, essa instituição, promovendo uma Páscoa feliz para essas crianças. E parte desse recurso, desse jantar, é um jantar de network. Porque eu gosto de promover encontro de network. Essa linha de relacionamento, ela é muito importante para o empreendedor, porque é como uma fonte, todo dia precisa entrar água nova para ir jorrando. Então, eu sempre digo que o que nós temos de mais importante, a vida. Depois da vida, a saúde. Em terceiro, a liberdade. Em quarto, os relacionamentos. Então, valorize os relacionamentos, porque o que você precisa está sempre com uma outra pessoa, senão você não teria necessidade. E por último, o dinheiro. Então, olha aqui na palma da mão, dinheiro está aqui no relacionamento. Então, se você tem vida, saúde, liberdade, crie relacionamento, crie conexões. Porque às vezes você faz uma conexão com alguém que ele não fica na sua vida, mas ele te leva a uma outra pessoa, que te leva a outro patamar. Então, valorize os relacionamentos. Valoriza as vasilhas. Valoriza as vasilhas. Porque através dela, o seu milagre pode ser grandioso, como foi com aquela mulher. Amém. Muito bem. Também tem mentoria e palestra, hein? Então, ó, tudo aí num combo que você precisar, ó. Fátima Fernandes está à disposição. Exatamente. Que legal. E é isso, gente. Vamos compartilhar aquilo que Deus nos deu. A gente tem que compartilhar. Eu sei, eu tenho assim convicção que eu sou uma pessoa que Deus não me chamou para ficar calada. Eu sei que a minha experiência, o meu conhecimento e os meus resultados, eu tenho certeza absoluta que a minha fala pode promover ou contribuir com a vida de outras pessoas, de outras mulheres. Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu estou disposta a compartilhar aquilo que Deus me deu, que não é só para mim, é para fazer diferença na minha geração. Amém, que legal. E aqui, ó, ela já entregou muita coisa, hein? E, ó, eu vou sair cheia aqui de expectativa, já pensando no varão, no vestido, em tudo aqui, ó. Ela abriu a minha mente para muitas coisas. Então, se você quer entrar em contato com a Fátima, né? Ela deixou aqui também... Ou Facebook não, né, gente? Instagram ela deixou. Facebook é Fátima Fernandes. Facebook Fátima Fernandes. Instagram,
Missionária Fátima Fernandes. Aí eu tenho Fátima Fernandes Empreendedora, tudo com arroba na frente. Espaço Império.eventos. Através de todas essas redes você consegue me encontrar. Ou o 119-5823-6976 e a gente conversa. Isso aí, muito bem. A gente não termina aqui sem uma mensagem abençoada para os telespectadores. A gente tem pouco tempo e a Fátima vai finalizar aí o programa com uma mensagem poderosa. Você já entregou tanto aqui, mas sempre tem um pouquinho mais, Fátima. Vamos lá, o que Deus colocar no seu coração. É tanta coisa boa que Deus tem, mas o que eu quero dizer para você é que Jesus, ele é maravilhoso. Ele é uma fonte inesgotável de esperança, que ele ama você e que ele não está indiferente a nada que te acontece. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmos que por causa da aflição do pobre e do gemido do necessitado, o Senhor se levanta. Então, se você está gemendo e está necessitado, Deus se levanta em seu favor. Então, aceita Jesus como o salvador da sua alma, da sua vida, para aqueles que têm dúvida. Porque Jesus, eu digo para você, sem sombra de dúvida e nem medo de errar, ele é a paz que todos procuram e a força que todos precisam. Então, o Senhor é aquele que faz você caminhar em vitória. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Ele tem tudo aquilo que você precisa. E Jesus é maravilhoso de uma forma tremenda e abençoadora. Se alguém te disser o contrário, vá lá e constate, né? Vai lá e constata. Jesus, ele não se aproxima de ninguém para que não haja mudança na vida dessa pessoa. E a mudança dele é sempre para melhor. Mesmo que tenha lutas, que tenha dificuldade, porque isso existe para todo mundo. Mas também ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer viver, quer desfrutar, quer estar aqui. Então, que você viva o melhor de Deus, que Deus não tem prazer na escassez dos seus filhos, porque nenhum pai tem prazer em estar em uma mesa se banqueteando, sabendo que seu filho está vivendo uma vida de escassez. Então, Deus tem o melhor para você. E Deus não negará bem algum para aqueles que andam na retidão. Então, se está te faltando alguma coisa, reavalie, reveja, se reposicione, veja o que você precisa fazer, porque uma coisa eu te digo, Deus tem mais para você. Se a sua vida, você não está satisfeito com aquilo que você tem e com aquilo que você tem vivido, Deus também não está satisfeito com a sua insatisfação, a não ser que você esteja praticando a injustiça. Tenha tudo e não está sendo grato. Aí é um outro particular. Mas se você realmente está vivendo em escassez, Deus é dono do ouro e da prata e Ele tem muito mais para a sua vida. Então, faz uma aliança com Deus. Se você quebrou a aliança, renova a esperança, a sua aliança, porque Deus, ele não sai do seu lugar, viu? Se alguém virou as costas aí e for, você tem a sua liberdade. E se alguém também resolve voltar e reconsiderar, ele está no mesmo lugar dele, um lugar de onde ele nunca saiu e nem sai, porque ele é soberano e está no seu lugar hoje e eternamente. Que é isso? Amém! Que mensagem poderosa, Fátima. Eu já quero agradecer pela sua participação. Muito obrigada por ter entregado tanto aqui pra gente. As portas aqui estarão sempre abertas. Volte quando quiser e que Deus continue abençoando sua vida, sua família e esse lindo ministério, que você seja cada vez mais próspera. Amém, eu recebo essas palavras proféticas sobre a minha vida. Amém. Eu recebo em nome de Jesus e devolvo também para você. Amém. Que seus projetos, tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, que Ele te traga a resposta em tempo oportuno e que a bênção de Deus, aquela que enriquece sem acrescentadores, cubra a sua vida e a vida de cada um que ouviu essa mensagem agora ou que ouça gravada depois. Que a bênção de Deus alcance a tua vida e que vocês tenham saúde, não apenas física, mas também mental, psicológica, emocional, financeira e espiritual, para que vocês possam continuar
caminhando em vitória em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada. Muito obrigada. Um beijo no seu coração. Beijo. E você que ficou com a gente até aqui, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e sigam as páginas aqui, ó, da descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau.